Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo Esmeraldo, professor de matemática, e hoje vamos resolver aí algumas questões de equação do segundo grau incompleta, aí da forma ax ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, faltando o termo b. E aí, você conhece a equação do segundo grau? Sabe como resolver? Vou ensinar aqui um procedimento bem simples para equações desse tipo, para você resolver tranquilamente. Então, sente no sofá, pegue a pipoca, pegue o suquinho, porque o vídeo começa após a vinheta. Fala rapaziada, estamos começando mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu trago para vocês aí equações do segundo grau incompletas, faltando o termo b. Nós conhecemos aí a fórmula geral da equação do segundo grau, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui já tem um vídeo completo de equação do segundo grau explicando os 4 procedimentos, né? Completar quadrado, a fórmula de Bhaskara, que não é do Bhaskara, a soma e produto e a parte da fatoração. Então, se você não conhece esses procedimentos, antes de vir nesse vídeo e no próximo que vai ser postado aí, sugiro que você dê uma passadinha, dê uma revisada nesse conteúdo, né? Eu tenho vídeos curtos também resolvendo equações do segundo grau, mas esse aqui eu vou explicar de uma forma bem detalhada esse caso em específico, que é o ax ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, faltando o termo b, faltando o termo do meio, tá? Então já deixa o gostei no vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, que tem dúvidas de equação de segundo grau. Se você tem dúvida também, né, comente aí qual a sua dúvida, o que você acha difícil, o que você acha fácil. Dê sugestões para os próximos temas e vamos que vamos. Esse vídeo ele vai ser postado no TikTok, @professor Esmeraldo, youtube.com/, professor Esmeraldo, facebook.com/, professor Esmeraldo 2 e o Instagram, professor Esmeraldo 1, beleza? Muito bem. Aqui o enunciado ele pede para a gente resolver aquelas equações que está ali em IR. Professor, o que significa aquele IR que está ali? Aquilo ali significa no campo dos números reais, certo? Quando você está lá no sexto, sétimo, até o oitavo ano, e no nono também, você aprende sobre o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Os números inteiros, que aí entram os números negativos também, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O conjunto dos números racionais, que são as frações ou tudo aquilo que pode ser transformado em fração, né? Dízima periódica, número decimal, enfim, número inteiro que você representa em forma de fração equivalente ou de fração com o denominador 1, enfim, tudo aquilo que pode ser escrito na forma de fração são números irracionais, números racionais. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, que são as dízimas não periódicas. Exemplo, o valor do π, né? A letra grega usada aí quando a gente vai estudar circunferência, né? Comprimento da circunferência. O π ele vale 3,1416 e mais uma infinidade de números, e esses números eles não têm um padrão. Portanto, eu não consigo transformar em fração, tá? Isso que é número irracional. E o conjunto dos números reais engloba todos esses conjuntos. Então, a gente vai resolver essas equações que estão aí no conjunto dos números reais, tá certo? Já já você vai entender o porquê que eu coloquei aquele números reais específico ali. Mas vamos lá. Ele quer que você resolva ali a primeira equação, ó, x ao quadrado igual a zero.
Vem comigo no cantinho aqui, ó. Vou pegar uma folha em branco para te mostrar uma coisa. Quando você vai resolver uma equação do primeiro grau, tá? A equação lá do sétimo ano, ó, você tem 4x menos 2 igual a zero. Por exemplo, tá? O que o professor lá do oitavo ano, do sétimo ano, fala para você? Tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro. Então eu tenho que pegar a letra e isolar de alguma forma, tá? Como que seria esse isolamento? Ó? Eu viria aqui e faria 4x. Esse 2 aqui que está negativo, a gente tem o hábito de falar que ele passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, se ali está menos, quando ele for passar para o outro lado, ele vai passar mais. 0 mais 2. Ele vai passar sempre na operação inversa. Se ele estiver subtraindo, ele vai passar somando. Se ele estiver multiplicando, ele vai passar dividindo, por aí vai, tá? Então aqui ficaria, ó, 4x igual a 2, porque 0 mais 2 é 2, né? E agora esse 4 que está aqui, ó, ele está multiplicando o x. Quando eu for passar ele para o outro lado, eu também passo na operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então esse 4 que está multiplicando, ele passaria para o outro lado, dividindo. 2 dividido por 4. Pegou a ideia? Todo número ou toda operação que estiver de um lado da igualdade, quando for passar para o outro lado, ele passa sempre na operação inversa. Quem está somando passa subtraindo. Quem está subtraindo passa somando. Quem está multiplicando passa dividindo. Quem está dividindo passa multiplicando. E assim por diante. Tá certo? Tá, professor, mas por que você está me mostrando isso? Para eu encontrar o valor daquele x que está elevado ao quadrado ali, ó, repara comigo o seguinte. Ele está elevado ao quadrado, certo? Eu tenho que pegar aquele expoente ali, aquele quadrado, aquele 2, e passar para o outro lado de alguma maneira. E que maneira é essa? Fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação, é a raiz. Então aqui, se o x ele está elevado ao quadrado, ó, quando o expoente 2 que está ali for passar para o outro lado, ele vai passar em forma de raiz quadrada. Então aqui o x é a raiz quadrada de zero. Professor, se fosse x elevado ao cubo, passaria para o outro lado, raiz cúbica de zero. Professor, se fosse x elevado à 10ª potência, passaria para o outro lado, x igual a raiz 10ª de zero, tá? E aqui, qual é o valor do nosso x aí? Raiz quadrada de zero é o próprio zero, né? Então, a solução da nossa equação, nesse caso, ó, é o x igual a zero. E toda equação, ela tem um conjunto solução, né? E nesse caso, ó, solução, boto entre chaves, né? Zero, fechei. Beleza? Vamos para a letra B, ó. Olha aqui a letra B, que bacana, ó. Eu tenho 4x ao quadrado é igual a zero, tá? Nesse caso, eu só tenho o termo a. Eu só tenho o coeficiente a. Nesse caso aqui, e no caso da letra A, eu não tenho o coeficiente C de casa, ó. Então, eu estou resolvendo a letra A e a letra B nesse caso aqui, ó. Ax ao quadrado igual a zero. Eu não tenho nem o termo B de bola, nem o termo C de casa, tá? Na letra A e na letra B. Isolando o x aqui, ó, esse 4 ele está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, tá certo? Então aqui ficou, ó, x ao quadrado igual a zero dividido por 4. Ó, o 4 estava multiplicando, tchum, veio para cá, dividindo. Operação inversa, tá?
0 dividido por 4, eu não tenho nada. Vou dividir para 4 pessoas, cada uma vai receber quanto? Se eu não tenho nada, 0, né? Então aqui, ó, x ao quadrado. Opa, deu um bug na caneta aqui. Voltou. Então aqui, ó, x ao quadrado igual a 0, né? 0 dividido por 4 vai dar o 0 mesmo. E agora, o x ali que está elevado ao quadrado, ó, ele vai passar em forma de raiz, certo? X igual a raiz quadrada de 0. E qual é a raiz quadrada de 0? É o próprio 0, né? Então, x igual a 0. Aqui no cantinho, ó, solução. Então, é a mesma solução lá da letra A, né? Solução é o 0. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Tá, beleza. Vamos que vamos. Vamos nessa. Tudo bem até aí? Tranquilão? Agora, a gente vai começar a resolver aí as equações em que tem o termo A, que é o cara que está junto com o x ao quadrado, e tem o termo C, que é o cara que está sozinho. Vem comigo no cantinho, ó. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Lembra? Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então eu vou pegar o x ao quadrado e vou deixar ele sozinho aqui, ó. X ao quadrado igual. Esse 4 aqui que está negativo, ele vai passar para lá positivo, correto? Então aqui ficou, ó, 0 mais 4. E quanto que é 0 mais 4? 0 mais 4 vai dar o próprio 4, né? 0 somado com qualquer número vai dar o próprio número, tá? Agora, presta bem atenção no que eu vou fazer ali. Eu tenho que descobrir qual o número que elevado ao quadrado que dá 4 como resposta, tá? Só que, no caso dos números reais, olha comigo aqui no nosso rascunho, ó. Eu tenho que 2 elevado ao quadrado dá 4. Beleza? Isso aí tranquilo. 2 vezes 2 dá 4. Só que eu não posso esquecer que eu estou falando de números reais. E os números negativos também entram. Espera aí, mas... Então quer dizer que tem algum número negativo que elevado ao quadrado dê 4? 4 positivo? Tem. Olha o menos 2 aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado também dá 4. Ué, professor, não é menos 4? Não. Olha só. Base negativa, expoente par. Quando tem parêntese, ó, o resultado é positivo. Ou melhor, para você entender, ó, menos 2 vezes menos 2. Ó. Fazendo a regrinha de sinal, menos com menos dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Então, tanto o menos 2 quanto o 2, você elevando ao quadrado dá 4 como resposta. Tá? Então, eu não posso esquecer dos números negativos também, quando eu estiver falando de números reais. Tá, professor, mas como é que vai ficar isso ali na nossa equação? Ó? O expoente aqui, ó, esse 2, ele não vai passar em forma de raiz? Ele vai passar em forma de raiz, do jeito que nós vínhamos fazendo, ó. Só que ele vai ser mais ou menos a raiz de 4. Na equação do segundo grau, eu posso ter até duas respostas, tá? Sejam elas positivas, negativas, número inteiro, número racional, número irracional, não importa. Eu tenho que ter duas respostas. Duas respostas iguais, duas respostas diferentes, mas são duas respostas. Por isso que eu tenho que colocar obrigatoriamente o mais ou menos, porque tanto o número negativo quanto o número positivo, quando você eleva ao quadrado, a resposta nesse caso é 4, tá? E agora eu vou fazer, qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2. As duas respostas elas vão servir, tanto o menos 2 quanto o 2 positivo, tá?
Então, a solução, professor, como é que vai ficar? Solução, abre chaves, e agora eu vou escrever sempre em ordem crescente, tá? Sempre do menor para o maior. Quem é o menor? É o menos 2. Quem é o maior? É o 2. Então tá aí a nossa solução, ó. Professor, eu não acredito em você não, quero tirar a prova real. Ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 4, 0. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Então, bateu com a nossa igualdade ali. Solução, menos 2 e 2. Tá? Olha a letra D de Daniel ali, ó. Isolando o x, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, ó. 9x ao quadrado igual a 81. Professor, por que você colocou 81 direto? Porque 0 mais 81 vai dar o próprio 81, né? 81 passou para lá, somando, tá? O 9 que está multiplicando vai passar dividindo para lá. Então, vai ficar isso daqui, ó. X ao quadrado igual a 81 dividido por 9. Portanto, x ao quadrado, ó, 81 dividido por 9 vai dar 9, né? Professor, por que vai dar 9? Porque 9 vezes 9 dá 81. O x está elevado ao quadrado, ele vai passar em forma de raiz, ó. Só que, como eu te falei ali na letra C, eu não posso esquecer que tanto o positivo quanto o negativo, eu elevando ao quadrado, vai dar o 9, né? Então, eu tenho que colocar que o x é mais ou menos a raiz de 9. E qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, x igual a mais ou menos 3. Pronto, matei a minha equação. Conjunto solução. Vou botar o S de solução. Menos 3 e 3. Resolvi a minha equação. Professor, não acredito em você não, ó. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 9, 81. 81 menos 81, 0. 3 ao quadrado é 9 também. 9 vezes 9, 81. 81 menos 81, 0. Fechou? Vamos lá para outra página. Deixa eu ver se a minha câmera tampou. Tampou um pouquinho para chegar para cá. Encolher ainda mais a minha face feia aqui. Vou botar ela para cá, né? Botar ela aqui para baixo. Vamos lá então, vamos nessa. 2x ao quadrado menos 50 igual a 0. Tudo que tem x ao quadrado para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, eu vou pegar o 50 e passar lá para o lado direito, né? Então, ficou ó, 2x ao quadrado. O 50 estava negativo, passou para lá positivo. E 50 mais 0, ou 0 mais 50, dá o próprio 50, né? O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, x ao quadrado igual a 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, x ao quadrado igual a 25. O x ao quadrado, o expoente ao quadrado ali vai passar em forma de raiz, ó. Então, ficou x igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 25. E qual é a raiz quadrada de 25? É 5, né? Então, x igual a mais ou menos 5. Prontinho, ó. Solução. Abrir chaves. Menos 5 e 5. Fechou? Facinho, moleza? Vem comigo na próxima, então. Ó. 12x ao quadrado menos 144 igual a 0. O 144 está negativo, passou para o outro lado, positivo. 12
x ao quadrado igual 0 mais 144 vai dar o próprio, né? Próprio 144. O 12 está multiplicando, passou dividindo. Então, x ao quadrado igual a 144 dividido por 12. Que vai dar 12, né? Então, x ao quadrado, ó, igual a 12. O x aqui, o x ao quadrado, né? O expoente 2 ali vai passar em forma de raiz. Então, vai ser mais ou menos a raiz de 12. Agora, vem comigo aqui na outra página de novo, ó, no rascunho. Quando você tem raiz quadrada de um número que é a raiz é não exata, raiz quadrada de 12, olha o que a gente costuma fazer. Ó. Eu vou pegar esse 12 e vou escrever como sendo 4 vezes 3. Tá? Então, a raiz de 12, na realidade, ela é o quê? É a raiz quadrada de 4 vezes 3. Dessa forma. Ali, se você observar, o 4 ele tem raiz quadrada exata. O 4 tem raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. O 3 ele não tem raiz exata, tá? Então eu vou escrever isso aqui dessa maneira, ó. Como o 4 tem raiz quadrada, o 2 ele vai sair da raiz. Vai ficar fora da raiz. O 3, como não tem, ficou na raiz, ó. Então, a raiz quadrada de 12, na realidade, é o quê? É 2 raiz de 3. Uma outra forma de você fazer aquilo ali também é fazendo a decomposição em fatores primos. Ó. 12, vou pegar aqui o 12, ó, e vou fazer a decomposição dele. Vou fatorar aquele 12 ali. Falhou a reta aqui, calma aí. Eu vou pegar aqui agora e vou fatorar o 12. Ó. Como assim, professor? Fatorar? 12 é par, então dá para eu dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. O 6 eu também posso dividir por 2, que vai dar 3. E o 3 dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, eu pegando aqui, multiplicando todo mundo, ó, eu vou ter que o 12 é o quê? 2 ao quadrado vezes 3, tá? Então, a raiz quadrada de 12, na realidade, é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Quem está elevado ao quadrado, ó, cortou com a raiz. Então, quem tem força ali para sair da raiz é o 2. Quem não teve força para sair foi o 3. Então, ali é 2 raiz de 3. Fechado? Das duas formas ali, você chegou no mesmo resultado. Então, qual que você vai fazer? É que você achar mais fácil. Que você tiver mais segurança para fazer, tá? Então, voltando lá na equação, ó, a raiz quadrada de 12, né? X igual a mais ou menos raiz de 12. A gente achou lá que é 2 raiz de 3, né? Então, a nossa solução é mais ou menos 2 raiz de 3. Fechou? Onde que cabe a solução aqui? Está aqui do lado. Ó. Solução. Aqui não vai caber. Não vai caber. Vou botar aqui em cima. Solução. O negativo primeiro, ó, menos 2 raiz de 3. E 2 raiz de 3. Ó. Então, essa é a solução da letra F. Fechado? A letra G, G de gente. 11x ao quadrado menos 121 igual a 0. E aí, professor, como é que vai ser? Mesma coisa, tudo que tem x ao quadrado para um lado, tudo que não tem para o outro. Troca lado, troca sinal. Então, aqui ficou ó, 11x ao quadrado
igual 0 mais 121 vai dar o próprio 121, né? O 11 está multiplicando, passou para lá dividindo, ó. X ao quadrado igual a 121 dividido por 11. 121 dividido por 11 vai dar o próprio 11. E o expoente que estava elevado ao quadrado passou em forma de raiz, ó. Mais ou menos raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 11 não dá para fatorar porque o 11 é primo, né? Então a resposta, solução, menos a raiz de 11 e a raiz de 11. Positiva e o negativo, ó. Show? A letra H, professor, você colocou duas repetidas? Não, ó. Um é negativo e o outro é positivo, né? Então a letra H, presta bem atenção comigo aqui, ó. Eu vou adotar o mesmo procedimento, ó. 11x ao quadrado igual. O 121 está positivo, passou para lá negativo. Então aqui ficou menos 121, tá? O 11 está multiplicando, passou para lá dividindo, ó. X ao quadrado igual menos 121 dividido por 11. 121 negativo dividido por 11 vai dar menos 11. Por que menos 11, professor? Porque um é positivo e o outro é negativo, né? Então, mais dividido por menos dá menos. Mais com menos na divisão dá menos, né? Então, aqui ficou, ó, x ao quadrado igual a menos 11. Daí, você fala que o x é igual a mais ou menos a raiz de menos 11. Eu já vou tirar minha câmera da frente aí, tá? Vou voltar com a minha câmera lá para cima. Tchum, foi. Então ali a gente chegou à conclusão de que o x é mais ou menos a raiz quadrada de menos 11. Lembra que eu falei para você do conjunto dos números reais? Que eu coloquei lá no enunciado, ó. Deixa eu voltar aqui. Resolva em IR. Resolva no conjunto dos números reais. Por que eu coloquei aquilo ali? Para chamar a sua atenção pelo seguinte. No conjunto dos números reais, tá? Não existe nenhum número que elevado a um expoente par dê um número negativo. Por quê? Por que isso, professor? Vem comigo no cantinho, ó. Quando eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, que foi o exemplo que a gente fez, base negativa, expoente par, resultado positivo. Quando eu tenho, ó, menos 11 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo, 121. Eu não tenho nenhum número no conjunto dos números reais em que elevado a qualquer expoente par, expoente 2, expoente 4, 6, 8, 10 e por aí vai, que dê como resultado um número positivo. Que dê como resultado, desculpa, um número negativo. Tá? Tá, professor, mas e aí, como é que faz? E aquela raiz quadrada de menos 11 lá? A gente escreve que no conjunto dos números reais, aquilo ali não existe. Deixa eu trocar a cor aqui. Vou pegar um verde aqui, ó. Isso daqui, no conjunto dos números reais, isso não existe. É a letra E cortada, daquela maneira ali. E a solução não existe, né? Não tem nenhum conjunto que a gente consiga escrever com a raiz de menos 11. Então a gente representa dessa forma. Solução é o conjunto vazio. A gente pode representar assim. Ou a gente coloca só duas chaves, sem nada dentro, sem nenhum elemento dentro. Ó.
conjunto vazio, é um conjunto sem nada dentro, tá? Então, quando não existir o número dentro do conjunto dos reais, a gente escreve daquela maneira que está ali. Então, não tem nenhum número que eu substitua aqui, ó, no lugar do x, em que dê zero ali a nossa resposta. Beleza? Que não tem nenhum número que satisfaça aquela igualdade ali. Show? O vídeo de hoje era esse. Deixa eu ver quantos minutos aqui. Meia hora de vídeo. Espero que tenham entendido, espero que tenham curtido aí a explicação. O próximo vídeo nosso, né? Esse vídeo seria o da fatoração, mas já tem vídeo de fatoração no canal. Então, equação de segundo grau, incompleta, né? O próximo vídeo aí vai ser a equação de segundo grau por fatoração, tá? Então já se preparem, peguem aí os seus cadernos de anotações e vamos lá, vamos nessa. Valeu, obrigado a todos, um grande abraço, boa semana, bom recesso, valeu, tchau!